Oi pessoal, eu sou o professor Júlio e o vídeo de hoje tem muito potencial. Então pessoal, eu quero falar para vocês do potencial eletrostático e da diferença de potencial eletrostático. Mas eu entendo que quando a gente fala de eletricidade é um assunto bastante novo, é um assunto que levanta muitas dúvidas na gente, então eu vou introduzir esse assunto recapitulando de algo que vocês já conhecem bem, que é a gravidade. Então olha só, aqui a gente vai fazer uma análise gravitacional e aqui vai ser uma análise eletrostática. Tudo bem? Então, desse lado aqui gravitacional, do lado de lá a eletrostática, que é o que a gente vai ver. Então olha, quando a gente fala de campo, a gravidade também é uma força de campo. Porque se eu solto um objeto, ele começa a acelerar por conta de uma força que está interagindo com ele. E essa força é a força gravitacional, não tem nada em contato com ele, a interação dele com a Terra, da massa dele com a massa da Terra, certo? E é esse tipo de interação de campo que a gente está analisando. Então, na gravidade existe um campo G, certo? Que quando você coloca uma massa M imersa nesse campo, surge uma força, a força gravitacional, que é a força peso, no caso aqui da superfície da Terra, que é igual a massa vezes a gravidade, certo? É igual a esse campo vezes essa massa, tudo bem? Analogamente, aqui na eletrostática surge um campo que é o campo elétrico, tudo bem? E quando a gente coloca uma carga imersa em um campo elétrico, a força elétrica que surge é igual a carga vezes o nosso campo, certo? Tudo bem? Desse jeito aqui. Tudo isso são vetores. Então, olha, são muito parecidos, né? São análogos, na verdade. Então, aqui eu tenho que o peso, ou a força gravitacional é igual a massa vezes o campo, e aqui a força elétrica é igual a carga vezes o campo. Tudo bem? Então, tudo que seria a massa, no caso gravitacional, a gente substitui pela carga, no caso eletrostático. E é essa análise que a gente vai fazer. Agora, vamos pensar então na energia potencial gravitacional. Não sei se vocês chegaram a ver os slides que eu disponibilizei, mas eu dei uma intuição do que era uma energia potencial, como é que a gente relacionava a energia potencial com as forças, né? Então, eu vou retomar essa discussão aqui, porque talvez tenha ficado um pouco confuso. Então, olha só, aqui no caso gravitacional surge uma energia potencial gravitacional. O que é energia potencial gravitacional? A gente pode entender a energia potencial gravitacional como a quantidade de energia que um corpo adquire ou libera ao ir de um ponto até outro ponto dentro desse campo gravitacional. O que significa isso? Então vamos supor que tenha um campo gravitacional uniforme, aqui apontando para baixo, tudo bem? E a gente coloca uma massa aqui, nesse campo. Essa massa ela vai estar numa altura inicial, h0, até uma altura final, h final, por exemplo, certo? Ou h inicial, então tem uma altura inicial, uma altura final, ela vai variar aqui de uma variação de altura, ela vai mudar a posição, eu vou chamar essa variação de altura aqui de h, certo? Então o que eu tenho? Eu tenho uma força peso atuando na minha massa, eu tenho uma força peso atuando aqui, e essa força peso está deslocando a massa de um ponto até outro ponto, significa que essa força está realizando o trabalho. E o trabalho da força peso é igual à variação da energia potencial gravitacional. Sendo assim, a energia potencial gravitacional é igual a m vezes g vezes h. Porque mg é o peso, isso aqui é igual a força, vezes um deslocamento. Então isso aqui é o trabalho, certo? Tudo bem? Beleza, então esse negócio aqui é a nossa energia potencial gravitacional, mgh. Tá? Agora, no caso do campo elétrico, se eu tenho um campo elétrico uniforme, eu vou dizer que o campo elétrico é uniforme porque o tratamento para campos elétricos não uniformes é diferente. Eu cheguei a colocar nos slides, eu não sei se vou falar disso nesse vídeo, talvez mais para frente, então assista, não perca nada. Eu vou tratar do caso uniforme porque o caso geral não uniforme tem um trabalhinho matemático um pouco maior. Então olha, imagina que a gente tem duas placas carregadas e aí entre essas placas surge um campo elétrico uniforme aqui, se essas placas são suficientemente grandes, tudo bem? Então surge aqui um campo elétrico. Se eu coloco uma carga nesse campo elétrico, ela começa a se movimentar.
Então, se eu coloco uma carguinha aqui dentro, ela vai se movimentar. Então, vamos supor que ela vem dessa posição, que eu vou chamar de D inicial, até essa posição aqui, que eu vou chamar de D final. Então, ela vai ter andado uma distância que eu vou chamar de D, tudo bem? A energia potencial eletrostática vai ser igual a força vezes o deslocamento, e a força é igual a carga vezes o campo. Ó, análogo, né? A força é igual a carga vezes o campo, então vai ser força vezes a distância. Então isso aqui é a energia potencial eletrostática. São muito parecidos, tá vendo? Isso aqui é massa, campo, deslocamento, carga, campo, deslocamento, certo? Agora, o que a gente pode, já que a gente está falando que isso é energia, né, que esse negócio é energia, eu posso isolar termo a termo. Esse componente aqui, como a carga faz as vezes da massa, massa e carga são análogos, então esse componente aqui tem que ser análogo a esse componente aqui, certo? Esse negócio eu chamo de potencial gravitacional. E esse negócio aqui eu chamo de potencial eletrostático. Então esse é o nosso potencial eletrostático. E é isso que a gente vai estudar hoje. Então olha só, pessoal. Se eu começo aqui numa posição S0, eu vou colocar uma carga aqui, essa carga de valor Q está dentro de um campo elétrico uniforme, tudo bem? Então aqui nesse ponto ela tem um determinado potencial. Eu vou representar potencial pela letra U. Então ela tem um potencial U aqui inicial, o zero, tudo bem? Quando essa carga vem para esse ponto aqui, numa distância D do ponto inicial, tem a mesma carga Q, então agora ela tem um potencial final aqui, um final, tudo bem? Entre esses dois pontos, eu tenho então uma diferença de potencial, que eu represento por DDP, certo? Então, olha só, se eu tenho um potencial nesse ponto aqui, um potencial diferente nesse ponto, daqui para cá ela tem uma diferença de potencial que vai ser o potencial final menos o potencial inicial, certo? E isso aqui, a diferença de potencial vai ser simplesmente o campo elétrico vezes a minha distância percorrida. Isso aqui é a diferença de potencial, em geral, nesse ponto, né, entre esses dois pontos. E o que é a diferença de potencial? A diferença de potencial, esse negócio aqui, é basicamente a quantidade de energia que uma carga pode ter, ou pode liberar, se movendo dentro desse campo. Então, olha, a energia eletrostática, ela é igual a carga vezes o campo elétrico vezes a distância que ele se move, certo? E a gente tinha visto que esse negócio aqui é o potencial. Então a gente tem a seguinte expressão: a energia elétrica é igual a carga vezes o potencial, ou a diferença de potencial. Então qual deve ser a unidade do potencial? Aí é muito simples da gente calcular, porque ó, a unidade do potencial é igual a energia, certo? Energia dividido pela carga. Então, se energia é igual a carga vezes o potencial, é só passar o Q dividindo. Potencial é igual a energia dividido por carga. Energia dividido pela carga. No sistema internacional, a gente chama essa grandeza, a energia em Joule, certo? A carga em Coulomb. Isso significa que essa grandeza é Joule por Coulomb. Só que como essa grandeza é muito útil, potencial é uma coisa muito útil, então isso aqui a gente chama de Volt. Tudo bem? Em homenagem ao Alessandro Volta. Tudo bem? Então, a diferença de potencial e o potencial eletrostático é o que a gente mede em volt. E faz sentido. As nossas tomadas, por exemplo, em casa, podem ser 110 ou 124 volts, até 220 volts e por aí vai. Mas o que significa falar que uma tomada tem uma voltagem, uma determinada voltagem? As nossas tomadas, falar que elas têm 110 ou 220 volts, é porque eu não sei se vocês já abriram a caixa de luz da casa de vocês, mas a tomada tem dois pinos, basicamente. Um pino geralmente é neutro, ou seja, tem potencial zero, e o outro pino é uma fase, que tem um potencial diferente de zero. Aqui em São Paulo, por exemplo, esse potencial é de 124 volts, ou 124 joules por coulomb, ou como eu posso escrever, 124 volts. Tudo bem? E o que significa isso? Significa que se eu conecto um fio aqui, eu ligo um fio entre esses dois terminais, ou seja,
eu liguei algum equipamento na tomada, dentro desse fio vai surgir essa diferença de potencial. Por quê? Uma extremidade do fio está ligada no neutro, a outra extremidade do fio está ligada na fase. Então existe uma diferença de potencial dentro desse fio. Isso significa que todas as cargas que estão se movendo dentro desse fio podem realizar trabalho, ou seja, podem acabar liberando energia para o ambiente. E é exatamente assim que funcionam os equipamentos eletrônicos, os equipamentos elétricos, os eletrodomésticos e etc. O chuveiro elétrico de vocês funciona por quê? Porque tem cargas que começam a se mover por conta dessa diferença de potencial, elas se movem dentro da resistência elétrica e com esse se mover elas estão liberando energia. Então, como elas liberam energia, o que os equipamentos elétricos fazem é aproveitar essa energia que é liberada. Tudo bem? Então, é assim que acontece essa conversão de energia dentro de uma máquina elétrica. Você tem uma diferença de potencial, as cargas começam a liberar energia por conta dessa diferença de potencial e isso gera trabalho e isso faz o nosso equipamento funcionar. Se não tivesse uma diferença de potencial, as cargas não iam se mover, elas não iam liberar energia, não ia ter trabalho e o seu equipamento simplesmente não funciona. Então é exatamente essa a aplicação da diferença de potencial no nosso dia a dia. Quando a gente fala que uma tomada tem 124 volts, o que a gente está falando é que para cada 1 coulomb de carga que passa por um fio, ou seja, se você tem uma quantidade de elétrons passando por esse fio, tal que essa quantidade de elétrons tenha 1 coulomb de carga, então vai ser liberada uma energia de 124 joules. É assim que a gente relaciona essas duas grandezas e é isso que é o potencial eletrostático. Pessoal, agora eu acho que é um bom momento para a gente fazer um exercício. O exercício que eu vou fazer é da apostila 5 de vocês, da página 172. Nós estamos agora, nesse momento, nas aulas 12 e 13 da apostila 5, tudo bem? Então vocês vão abrir a apostila na página 172 e vamos fazer o exercício 2. O enunciado do exercício é: para que um eletrodoméstico funcione, é necessário que exista uma diferença de potencial aplicada em seus terminais, o plug da tomada. Dessa maneira, é gerado um campo elétrico nos fios internos aos eletrodomésticos, fazendo com que cargas se movimentem e, consequentemente, ocorra transformação de energia. A figura abaixo, a figura a seguir, representa um pedaço de fio no qual existe um campo elétrico uniforme E as superfícies equipotenciais, o conjunto de pontos com o mesmo potencial elétrico dos pontos A, B e C. Considerando que uma quantidade de elétrons com carga total de menos 2 microcoulombs se desloca entre os pontos A e B, determine a energia potencial elétrica quando o conjunto de elétrons se encontra no ponto A. Então, olha só, pessoal, a gente viu agora há pouco que a energia elétrica num determinado ponto com dado potencial é simplesmente a energia elétrica, né, é igual a carga vezes o potencial naquele ponto, certo? Essa é a definição de energia usando a definição de potencial. Como a gente está aqui num ponto A, então a energia elétrica nesse ponto A vai ser igual à nossa carga de 2 microcoulombs vezes o potencial do ponto A, que é zero. Então a energia potencial no ponto A é igual a zero, certo? O item B, ele diz, a energia potencial, ele quer que nós calculemos a energia potencial elétrica quando o conjunto de elétrons se encontra no ponto B. Então ele está aqui no ponto B agora. Qual que é o potencial no ponto B? Aliás, a carga não é 2 microcoulombs, é menos 2 microcoulombs, certo? Ponto B, a energia potencial aqui no ponto B é igual a carga, que é menos 2 microcoulombs, vezes o potencial aqui no ponto B, que é 110 volts, certo? Então, isso aqui vai dar menos 2 vezes 110, que dá menos 220 microcoulombs vezes volt. Só que microcoulomb é igual a 1 vezes 10 a menos 6, certo? Então, isso aqui é igual a menos 220 vezes 10 a menos 6 coulombs vezes volt, que é igual a joule. Porque volt é joule por coulomb, certo? Volt é igual a joule por coulomb. Então, quando a gente multiplica aqui por coulomb, a gente multiplica aqui, corta isso com isso, sobra joule, que é a unidade de energia, certo? Isso significa, então, que a energia aqui nesse ponto é igual a menos 220 vezes 10 a menos 6 joules. O item C pede para a gente calcular qual que é a energia potencial elétrica transformada
em uma outra modalidade quando esse conjunto se desloca entre os pontos A e B? Bom, é só a gente ver qual que é a diferença de energia. A energia final é menos 220 vezes 10 a menos 6. E a energia inicial é zero. Então é só fazer menos 220 vezes 10 a menos 6, menos zero, e a gente tem qual é a energia transformada. Então, a quantidade de energia transformada é igual a simplesmente esse negócio aqui. Então, isso é igual a... Eu vou colocar em notação científica, que dá menos 2,2, vezes 10, menos 6, menos 5, menos 4, certo? 10 a menos 4 joules. Essa é a quantidade de energia. O D e o E eu vou deixar para vocês tentarem fazer. Tudo bem? E eu respondo para vocês numa live ou em um outro vídeo, se vocês me pedirem, tá bom? Então é isso. Bons estudos. Qualquer dúvida, eu estou acessível via e-mail ou Hangouts. Até mais.